Olá, queridos! A lição jovem de hoje traz como tema fidelidade e realeza. Se formos observar o capítulo 33 do livro de Deuteronômio, nesse aspecto de fidelidade e realeza, duas tribos se destacam, que é a de José e a de Levi. José, ele se destaca mais no aspecto de realeza. Ele é chamado de príncipe. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 16, fala o seguinte: com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os irmãos. Esse é um aspecto que também fala sobre o Messias, no caso Jesus. Esse aspecto de realeza, de ser príncipe, é uma característica que apontava para o Messias. Normalmente esse aspecto de realeza é visto com maus olhos, principalmente à luz da Bíblia, quando o povo de Israel, aqui em 1 Samuel 8, pede por um rei. Deus, ele não se agrada porque ele gostaria de ser sempre o rei de Israel. No entanto, quando nós vamos olhar para esse lado de José e do Messias Jesus, esse aspecto de realeza não é visto como algo ruim. Na verdade, a realeza não era para ser algo ruim. Aqui mesmo, em Deuteronômio capítulo 17, versos do 4 ao 20, o Senhor explica o tipo de rei que ele gostaria de ter, que seria aquele que fosse fiel aos seus princípios, que tivesse apenas uma mulher que não acumulasse riqueza e que tivesse a Torá como cabeceira e que lesse ali sempre, constantemente, para que sempre fosse fiel a Deus. Dessa forma, as pessoas iriam olhar aquele rei e cada vez mais seguiriam a Cristo, seguiriam a Deus, porque o rei seria um exemplo. Quando Moisés, ele já fala aqui no aspecto de Levi, ele já está falando sobre a fidelidade, que também é uma característica de Jesus, do Messias. Aqui em Deuteronômio capítulo 33, verso 9, ele diz o seguinte: de Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. O povo de Israel, eles colocaram Deus à prova. No entanto, Levi, ele foi fidedigno, ele foi fiel. Também uma característica do Messias. Vamos olhar, além disso, os sacerdotes, eles eram representantes de Deus e também apontavam para o nosso querido Jesus, que ele é o nosso sumo sacerdote fiel e perfeito. A bênção de Levi também destaca a necessidade de que os mestres da Torá, eles precisariam ser instruídos na palavra de Deus, porque embora a Bíblia ela seja tão maravilhosa, tão perfeita, que uma criança é capaz de ver, entender e ser salva, ela também, de certa forma, é complexa. Tanto que nós passaremos toda a eternidade estudando todas as nossas dúvidas, que são infinitas, terá toda a eternidade para serem ali esclarecidas. As escrituras, elas são perfeitas, por isso que nós precisamos muitas vezes que pessoas mais instruídas, como no caso os levitas, naquela época, os sacerdotes, eles eram instruídos para que nós pudéssemos entender. Hoje nós recorremos mais ao Espírito Santo, Sempre quando lermos a Bíblia, é necessário que nós peçamos a unção do Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática. Também podemos recorrer a pessoas mais instruídas, como pastores. Esse aspecto de fidelidade, de realeza, um único rei, um único príncipe que
de verdade assumiu essas características com toda a integridade, que foi um rei maravilhoso, perfeito, sem nenhum defeito? Somente Cristo, somente Jesus, que carregou consigo essas características. Que as Escrituras Sagradas possam fazer parte do nosso primeiro momento do dia. Que possamos cada vez mais buscar a Cristo, buscar conhecer os seus ensinos e colocá-los em prática. Que esses aspectos também de realeza e fidelidade sejam vistos em nós. Como assim? Que as pessoas possam olhar para nós e perceber que nós somos diferentes, que somos seguidores de um verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias, que é Jesus. Que eles olhem para nós e percebam que a nossa fala é diferente, que o nosso modo de agir, que somos fiéis, não importa o que acontecer. Que essas características também possam ser vistas em nosso ser, no nosso comportamento. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, obrigada porque o Senhor é fiel, é o nosso Rei, é o nosso Príncipe. Obrigada porque o Senhor jamais desistiu de nós. Coloca, Senhor, em nosso coração um desejo também de ter características boas para que as pessoas olhem para nós e percebam que somos teus seguidores. Seja conosco, com a nossa família, nos dê um dia na tua companhia. Pedimos isso e agradecemos em teu nome. Amém.